Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Pode Isso Podcast. Eu sou a Mariana Maciel. E eu sou Heitor Ganef. Antes de mais nada, comente e curte para fortalecer. Nosso episódio de hoje é um oferecimento da Cacau Show de Rancharia. E na Cacau Show você encontra as melhores opções para essa semana tão especial. Temos outros dois patrocinadores, a doutora Cristina Ferreira da Costa e o agropecuarista Napoleão Tadeu Gato de Ré. E agora a gente está servindo. Calma aí. Botando forte. Este é o Renato, o nosso entrevistado da noite. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento que com certeza vai ser muito proveitoso para todos nós, né? Poder contar um pouco da minha história, da nossa história também junto e poder colaborar com o projeto de vocês. E Renato, para começar, o que te incentivou, te motivou a querer dar aula de História e Geografia? Sim. A princípio, minha ideia, Heitor, não era de ser professor. Minha primeira opção, quando eu concluí o ensino médio, era fazer o curso de RI, Relações Internacionais. Mas o que acontece, assim, é que na época eu não fui um aluno muito dedicado. Eu não fui um aluno brilhante na fase final, vamos dizer assim, do meu Fundamental 2 em ensino médio. Então, faltou, claro, muito para eu conseguir aprovação nesse curso. Não consegui. E aí o tempo foi passando, né? Passou um ano eu fora da faculdade e aí isso começa a gerar um certo peso na gente, porque eu pensava nos meus outros colegas da época que terminaram o ensino médio comigo e eu pensava assim, poxa, eles já estão agora concluindo o primeiro ano da faculdade deles e eu estou fora. E aí então eu mudei a minha opção de curso. De RI eu comecei a pensar na matéria de História, porque era uma matéria que desde a época do colégio eu ia muito bem, eu tinha bom desempenho, né? E aí foi então, nesse momento, que eu decidi tentar o vestibular, né, o curso de História. Foi muito difícil, assim, para você fazer essa mudança do RI para a História? Não foi difícil. Não foi difícil porque eu tive bastante consciência depois do choque no começo, que eu não consegui aprovação, eu tinha muito claro para mim que eu não iria resolver tudo que me faltava em tão pouco tempo para conseguir entrar no curso de RI. E eu queria logo, vamos dizer assim, uma opção. Queria me formar, queria trabalhar. Então foi fácil, vamos dizer, para eu alterar, né, e identificar que se eu não conseguisse o RI, eu teria com certeza boa habilidade em História, que eu já me desempenhava bastante bem na época do colégio. Quando surgiu o seu interesse em dar aulas? Então, meu interesse em dar aulas veio a partir dessa mudança, né? Fiz a alteração do curso, iniciei o curso de História, a licenciatura e que tem essa finalidade, né? A licenciatura, ela abre para você a opção, a oportunidade de dar aula. Então é isso que eu tinha escolhido e foi ali que eu comecei a trilhar meu caminho. E na sala, tipo, qual foi a sua maior dificuldade, além dos alunos, claro, né? No começo, quando a gente inicia, no começo a gente fica muito nervoso, né? É tudo muito diferente. Imagina, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E aí, dessa timidez, eu fui parar numa sala de aula com dezenas de pessoas na minha frente, dezenas de olhos me olhando. Então, eu acho que as maiores dificuldades foi vencer os meus medos. As maiores dificuldades foi vencer aquilo que eu achava que iria me impedir, a timidez, o conhecimento, mas eu consegui vencer tudo, graças a Deus. Acho que isso foi o mais difícil, vencer o medo de estar diante de tantas pessoas, porque estar na frente de tantas pessoas é ser avaliado, né? Nós somos avaliados o tempo todo, nós estamos expostos o tempo todo, então essa com certeza
foi uma barreira que eu tive que vencer no começo. Foi muito difícil, assim, pra você se acostumar? Foi difícil, levou bastante tempo. As primeiras vezes que a gente entra na sala de aula, nos primeiros momentos, pode ter sido muito bom, né? Mas com certeza o coração estava aqui quase saindo pela boca de tanta ansiedade, tanto medo na primeira vez. Mas depois a gente vai se acostumando, vira o habitual, vira rotineiro, muda bastante a nossa personalidade, a pessoa também. Renato, qual a sua parte favorita em dar aulas? A minha parte favorita, Mariana, com certeza é colher o fruto, tá? Com certeza colher frutos. Depois de tanto tempo como professor, eu já tenho 12 anos como professor, é muito gratificante quando eu paro para pensar que eu já passei pela vida de tantas pessoas. Eu já participei da vida de centenas de alunos nesses 12 anos e eu tenho certeza que de alguma forma eu contribuí. Alguma coisa de boa eu deixei. Nem que seja somente conhecimento, conteúdo, com certeza é algo que eles vão carregar para a vida toda. E aí o que me alegra, né, o que é gratificante disso tudo, conforme eu falei, é o fruto. Por quê? Porque depois eu vejo o progresso dos alunos. E eu sei que eu tenho uma participação. Não é toda minha, obviamente, é um conjunto. Né? A escola ela é feita de um conjunto, envolve todos os atores que estão dentro do colégio, mais a família, mais a capacidade individual, mas eu sei que eu sou um participante e eu vejo os meus alunos progredirem, serem aprovados, né? Se tornarem pessoas adultas e bem-sucedidas. Então o que existe de mais gratificante é isso, é poder ver os frutos que eu participei, que eu ajudei, né, a semear, a cuidar. E nos seus momentos de lazer, assim, o que você gosta de fazer? Dar uma fugida da escola, às vezes, né? Que é bom? Sim, é muito bom. Os meus momentos de lazer são muito tranquilos. Eu sou uma pessoa muito tranquila, vamos dizer assim, no meu dia a dia. Dormir, né? É isso mesmo. Eu gosto de sentar no sofá, deitar no sofá, dormir. Gosto de usar o computador, ler as notícias, fazer palavra cruzada. Esse tem sido o meu passatempo ultimamente. Estou bastante sedentário. Precisaria de passatempos que trouxessem mais movimento, mais exercício, mas é isso que eu tenho feito ultimamente. É sentar, estar num ambiente silencioso, calmo, relaxar, usar o computador. É isso que eu tenho feito ultimamente. Relembrando o passado, como foi a sua infância? Minha infância foi muito feliz, foi maravilhosa. Eu sou uma pessoa do século passado. Eu sou nascido em 1989, né? Ou seja, eu sou uma pessoa do século XX, eu sou da década de 90. E a década de 90 foi um período maravilhoso. É uma época, talvez seja difícil para vocês, para gerações atuais entenderem que não existia muito das tecnologias que nós temos hoje. Não havia internet, não havia celular. Então era uma infância de brincadeira. Nós íamos à casa dos vizinhos, juntava todas as crianças, brincávamos na rua. Então, a gente tinha bastante entretenimento. E mesmo a televisão, que era a tecnologia, vamos dizer assim, que a gente tinha na época, os desenhos eram maravilhosos. Então, a minha infância, eu tenho ótimas recordações de muitos amigos, de muitas brincadeiras na rua, de muita diversão. Então, com certeza, as melhores memórias possíveis. Os anos 90, nos quais eu cresci, foram maravilhosos. E como você era assim na escola? Os amigos lá, a convivência, os professores e tal? Era muito bom. Eu tenho algumas memórias da época que eu estudei no CSU, do meu prédio, algumas professoras minhas, muitos amigos, muitas brincadeiras na hora do intervalo. As recordações que eu tenho também são de bons sentimentos, boas memórias, e que eu me recorde nessa fase, nesse primeiro momento, vamos dizer assim, da minha atividade escolar, o meu desempenho era muito bom. Eu fui um bom aluno, uma boa parte da minha vida escolar. Acho que só quando chega ali no ensino médio é que a coisa foi ficando um pouquinho diferente por conta da matemática. Matemática, né? O que você gostava de fazer quando você era criança e na adolescência? Tá. Quando criança, o que eu gostava muito era de brincar na rua.
Gostava muito de brincar na rua, pegava a bicicleta, saía com os meus amigos pela cidade, pelo bairro, íamos andar. Próximo do bairro ali em que eu cresci, tinha uma área meio industrial, com ruas de terra, e era muito gostoso. Até hoje ainda está mais ou menos assim. Era muito gostoso pegar a bicicleta e andar ali por aquele lugar. Jogávamos na rua, também jogávamos betes. Vocês não estão sabendo. Era muito gostoso. Então, assim, o que eu mais gostava de fazer na minha infância, com certeza, era de brincar na rua, né? Tínhamos muitos amigos e as brincadeiras eram muito divertidas. Já na adolescência, aí vai mudando, né? Quando eu chego na adolescência e já está num período que os videogames já estão mais disseminados, os computadores depois também já estavam chegando, e eu peguei esse início, né, da popularização dos computadores e da chegada da internet discada. Então, na minha adolescência, eu já fui ficando, vamos dizer assim, mais sedentário, né? As tecnologias novas já começaram a dominar, já foi mais o videogame e depois o computador. Com certeza era isso que eu fazia mais na minha adolescência, era o principal meio de diversão na época. Jogava o que, Renato, nessa época? O que tinha? Tetris? Não, tinha também, mas já tinha jogos muito melhores, né? Tinha diferentes. Eu lembro que eu jogava Doom, eu lembro que eu jogava Duke Nukem, eu lembro que eu jogava também Carmageddon, e depois, já lá pro finalzinho, apareceu o CS, o Counter-Strike, né? Isso, eu lembro da versão 1.5, Half-Life, Rainbow Six também jogava, né? Que ainda tem hoje, né? Tem várias... Continuou ali a franquia, a sequência. Então eram esses os jogos que eu jogava na época da adolescência. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho a você mesmo no passado, o que você diria? Com certeza, para eu ter mais confiança em mim mesmo, né? Conforme eu falei, eu sempre fui uma pessoa, não sei se transparece isso, mas eu era muito, ainda tenho um grau disso de ansiedade, né? A ansiedade às vezes acaba te impedindo de alguma coisa, te gera algumas inseguranças. Então, se eu pudesse voltar no passado, eu diria isso, deixa para lá, seja menos ansioso, enfrenta, e é como eu enfrentei muitas coisas. Sim. Então, tem algum conselho que você daria pra gente que tá na reta final? Sim, na reta final eu usaria um pouco do que eu falei no início, é que vocês têm ousadia de ser diferentes, de aparecer, né? Mas esse ser diferente que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos num momento em que as pessoas, eu acho que elas estão muito acomodadas, pensando assim em escola, em estudo. Todo mundo está muito satisfeito com somente aquilo que é oferecido dentro da escola. Então hoje, para você ser diferente, para você aparecer, vamos dizer assim, infelizmente precisa de pouco. Mas esse pouco é importante. Que pouco é esse? Ler mais, sair, vamos dizer assim, daquilo que a escola oferece. Entendeu? Então, se eu pudesse deixar, eu sempre repito isso, falo para os meus alunos quando pedem um conselho, pensando para o futuro, para o que vem depois, vamos dizer assim, romper a bolha do ambiente escolar, estudar, ler mais por conta própria. Ler, conhecer mais, além daquilo que é oferecido, e com certeza isso faz a diferença. Para mim fez muita diferença, principalmente no meu período da universidade. Então, é um conselho que com certeza eu deixo para os meus alunos. Então, Renato, como foi o seu período quando você estava na faculdade? Ótimo. Foi um período muito importante para mim. Mudança, vamos dizer assim, de vida e de personalidade. Lembra que eu falei que eu olhei, depois de concluir o meu ensino médio e tentar os primeiros vestibulares e não consegui? Lembra que eu falei que eu olhei de uma maneira, vamos dizer assim, meio crítica para o meu passado, ciente de que eu não me esforcei o bastante, né? Então, quando eu consegui o curso de História, quando foi aprovado no curso de História, eu iniciei com uma postura completamente diferente. Eu pensei assim, agora, finalmente, eu estou podendo estudar o que eu gosto, o que eu escolhi. E sendo assim, a partir de agora eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de ser bom nisso. Então eu iniciei a minha faculdade com muito entusiasmo, com muita vontade e principalmente mudando de postura. Entrei para estudar, muito.
Entrei para estudar muito. Eu me lembro que passada a primeira semana da faculdade, que é uma semana de apresentação do ambiente, dos professores, das matérias que nós estudaríamos daquele primeiro semestre. Quando eu cheguei em casa no último dia, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi o cartão de crédito do meu pai. E o que eu fiz? Eu fui comprar um monte de livros. Fui comprar livros para cada matéria que eu teria naquele semestre. Porque eu tinha isso para mim. Agora eu preciso conhecer. Agora eu preciso me dedicar. Então, o primeiro semestre eu levei, vamos dizer assim, esse hábito comigo para todos os demais anos da faculdade, até eu concluir o meu curso. Me dediquei, li, conheci. Busquei mais do que aquilo que a faculdade oferecia, mais do que aquilo que os professores tinham para ensinar numa aula que é muito curta, né? É pouco tempo, é muito limitado. Então a primeira coisa que eu fiz, eu fui na internet, na hoje praticamente extinta Livraria Saraiva, eu não me esqueço, comprei livro de psicologia, de filosofia, de sociologia, de história econômica, estabeleci uma rotina de leitura. E aí passei, então, todo o semestre lendo todos os dias. Ali eu comecei a minha estante de livro, ali eu comecei os meus primeiros livros. Então foi um período muito importante. E com certeza, todas essas leituras, tudo isso que eu me dediquei, com certeza fez a diferença. Valeu a pena. Só para ter uma ideia, assim, a faculdade ela é muito difícil, é tranquila? Eu não diria que é difícil, Heitor. Eu acho que a faculdade é um momento que você ganha muitas liberdades que você não tinha antes. Então, as responsabilidades estão todas sobre você. Eu diria assim que a cobrança ela não é tão forte como ela existe, por exemplo, agora no ensino fundamental 2 ou mesmo no ensino médio, em que os professores estão em cima, que eles estão cobrando, puxando uma nota, uma tarefa não feita. Na faculdade é você e você. A responsabilidade é totalmente sua. Né? Se a gente olha para todo o período escolar de uma pessoa, eu vejo como se fosse um certo ganho de liberdade. Ela começa ali no infantil, vamos dizer assim, com a tia, com o tio, os professores segurando na mão, ensinando tudo, não pode ir longe. Depois chega no Fundamental 1, já ganha um certo nível de autonomia. Fundamental 2, essas liberdades vão se ampliando. No ensino médio, a distância do professor em relação ao aluno, no sentido deste pegar na mão, de ensinar passo a passo, isso não existe mais, né? Já foi rompido. E quando chega no ensino superior, vamos dizer assim, é uma liberdade completa. Já é o início de uma vida adulta, a responsabilidade é toda sua, você tem que se dedicar. Então assim, eu não diria que é difícil. Se você se dedicar, com certeza vai ser bem sucedido, vai prosperar, vai ter sucesso, não vai ser difícil, vai vencer as dificuldades, as provas, tudo que vier aí pela frente. Para você se adaptar a essa liberdade toda, essa responsabilidade, foi tranquilo? Foi tranquilo, e aí você falou, né, as duas palavras, a liberdade e a responsabilidade, que é muito importante. A gente precisa aprender a lidar com essas duas coisas, porque na faculdade, por exemplo, onde eu estive, você ganha liberdade. Se você não quer assistir uma aula, você simplesmente sai. Você sai, você fica fora daquela aula, retorna quando você quiser, não tem ninguém controlando a tua presença dentro da sala. Então é aí que entra a responsabilidade, né? Eu vou deixar essas aulas, eu vou perder, eu não vou assistir. Então, responsabilidade é muito importante. Você ganha as liberdades, mas é importante também a responsabilidade. Sim. Renato, ainda nesse assunto da faculdade, eu queria saber se, no período que você estava estudando, teve alguma etapa muito difícil que você já pensou em desistir? Graças a Deus não, Mari. Foi tudo tranquilo o curso. Nenhum momento pensei em desistir do meu curso de História. Fui bem, bom desempenho em todo o meu curso. Passei, vamos dizer assim, com facilidade, bem. Não passou pela minha cabeça desistir do curso do ensino superior. Que bom! Quando você terminou a faculdade, a Viviane já te chamou para vir já, Renato? Quase. Quase. A faculdade ela foi um período de muita
muitas mudanças, né? Eu conheci até minha esposa também, no período da faculdade, importante isso. Mas sobre trabalho, o primeiro lugar que eu vim assim que eu me formei não foi para cá. Um dos meus professores, que chamava Maia, ele era dono, ainda é, um dos sócios mantenedores do Colégio Objetivo na cidade de Martinópolis. Ele foi meu professor na faculdade e eu me lembro até hoje que depois de seminários, de apresentação de aulas, um dia ele me falou, chegou para mim e falou assim: quando você se formar, você vai trabalhar na minha escola. E aí concluí o curso, né? 3 anos na época, me formei, passou o tempo, o professor não me chamou, não falou nada, daí eu pensei assim, puxa, será que esqueceu de mim? Será que esqueceu do que ele falou, né? Mas aí passou um tempinho, eu me lembro até hoje, eu estava descendo ali a rua Ari Barroso, e aí ele me ligou, meu celular tocou e era ele. Ele me ligou, então, e me convidou para ir lá fazer uma entrevista, conversar com ele. Então, o meu primeiro emprego pós-faculdade, vamos dizer assim, já saí de certa forma empregado com essa promessa do meu professor. Meu primeiro emprego pós-faculdade foi no Colégio Objetivo de Martinópolis. Eu iniciei lá no ano de 2012 e lá eu fiquei até o ano de 2019, mais ou menos. Depois teve um período concomitante trabalhando lá e aí depois a Viviane me chama e eu comecei trabalhando aqui somente no período da tarde. Durante 7 anos eu viajei para Martinópolis todos os dias. Depois que a Viviane me chamou, aí eu fui deixando as aulas aos poucos em Martinópolis até me transferir completamente aqui para o Objetivo de Rancharia, onde eu já estou há uns 5 anos, se não me engano. Depois você frequentar lá a escola de Martinópolis, lá trabalhar, você teve outro emprego, a não ser aqui, ou foi só aqui mesmo? Não, já sim, tive. No período que eu estava em Martinópolis, eu comecei lá com poucas aulas. Eu ia poucos dias, acho que tinha 2 salas a princípio. Aí, aqui em Rancharia, simultaneamente, de manhã eu trabalhava no Colégio Martinópolis, no período da tarde eu ia trabalhar junto com o meu pai na farmácia e à noite eu tinha ainda algumas aulinhas particulares, onde hoje ali é o Music Art. Era muito puxado fazer tudo isso ou não? Era, mas vamos dizer assim, acho que a gente tinha energia, né? Sendo mais novo, acho que eu tinha 22 anos quando eu comecei. A gente tinha energia para isso, então tinha um emprego de manhã, um emprego à tarde, um pouquinho à noite, a gente tinha energia para tudo isso. Hoje eu não sei se eu conseguiria fazer tudo isso, conciliar, né? Até porque de lá para cá muita coisa mudou, né? A família, filho, é diferente, né? Então a gente vai dedicando tempo para outras coisas que não só trabalho. E alguma atividade extracurricular, tipo inglês, algum instrumento também você fez? Aula? Não fiz. Nunca tive aulas de nenhum instrumento. Aulas extracurriculares, eu fiz aula de inglês, mas eu era menininho, bem pequenininho, né? Na época era skill, mas eu era muito menino e na época acho que só tinha eu da minha idade, tão pequeno. O restante dos outros alunos, eles eram todos adolescentes, então eu não me sentia, vamos dizer assim, muito confortável ali, né? Ficava meio constrangido, só eu, tão pequeno, né? Mas então foi um curto período, foi um pequeno período que eu tive ali as aulas de inglês e depois nunca mais. Não fiz mais nenhuma atividade, aula extracurricular, instrumentos, nada. Se quiser, Renato, fica à vontade para comer. Muito obrigado, vou pegar mais um. Se nada disso tivesse dado certo, tipo, se você não conseguisse ser professor de história, você teria um segundo ou até terceiro plano? Mari, se por algum motivo não tivesse dado certo de ser professor de história, não tinha plano. Ia ter que pensar em alguma outra coisa, tá? De repente, a princípio, não pensei nada do que eu poderia ser, que opções que eu teria naquela época.
Então, a única opção possível mesmo era de ser professor. Tinha que dar certo, e deu, ainda bem. Sim. Não tinha nada em mente, assim, Não antes disso? Não tinha. Eu era bem mais novo, né? Na época, conclusão do ensino médio, e não tinha tanto conhecimento sobre as profissões, assim, sobre o que eu poderia ser. Foi algo bastante difícil para mim decidir, né? Então, eu não tinha um amplo conhecimento do que eu poderia fazer caso desse errado aí o curso de História por algum motivo. Você nunca pensou em fazer nada, além de História e o RI, né? Não pensei. Fora desses dois cursos eu não pensei. Não me identificava a princípio com nenhuma outra matéria, com nenhuma outra profissão. Trabalhar na farmácia do seu pai, não... Com o meu pai, né? Como balconista. Também não foi, não tinha ideia de permanecer também nisso, de seguir como profissão. Muito difícil decorar os nomes do remédio lá, né? Realmente. Então, agora a gente vai fazer um bate-bola, que é literalmente eu e o Ganef, a gente vai fazer perguntas e você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ok, tá bom. O que você não suporta, assim, Renato? Desobediência. O que você adora? Paz, tranquilidade. É bom, né? Um sonho, Renato. Acho que viajar para o exterior. Um medo. Altura. Muito medo mesmo, assim, da altura? Não chega a ser tanto medo. Eu não tenho medo, por exemplo, de subir numa escada, de escalar pequenas alturas, mas assim, se eu imaginar do alto de um prédio, por exemplo, eu não chego a ter vertigem, mas ter essa noção da altura me causa um sentimento ruim. Não chega a ser um medo, mas é um sentimento ruim. Então eu colocaria a altura como sendo um medo. É até uma coisa engraçada, né? Às vezes meio contraditório, sou tão alto, tenho medo de altura, mas é o que eu tenho. Normal. E uma inspiração, Renato? Uma inspiração, eu acho que é um pouco do que eu falei para vocês, de poder fazer a diferença para os outros. Poder colaborar, eu acho que isso é inspirador, acho que isso é motivador, é poder colaborar, poder ajudar e ver os frutos disso. É um lugar. Um lugar, minha casa. E uma cor, Renato? Azul, com certeza. É uma viagem. Uma viagem? Viagem para a praia, com certeza. Uma Noruega, não? Não, assim, viagem de lembrança, de recordação, seria isso? Pode ser também. Se for uma viagem de recordação, com certeza a praia. E uma viagem que você gostaria muito de fazer? Acho que eu começaria por Estados Unidos, gostaria de conhecer os Estados Unidos. Um filme. Um filme, Barry Lyndon. Década de 70, Sobre o quê? Ele vai contando as várias etapas pelas quais vai passando uma pessoa, desde uma vida ali bastante difícil até o momento em que ele atinge o progresso, o auge, a riqueza e depois o declínio. É uma comida. Lasanha. É muito bom. Com certeza, adoro massa. Uma frase. Uma frase. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Olha, poético. Bíblico. E relembrando que o nosso episódio de hoje é patrocinado pela Cacau Show e temos um presente para o Renato. Muito obrigado. Vou deixar aqui. Renato, você pode deixar como que se chama? Uma mensagem. Uma mensagem? Com certeza. Eu deixo para os meus alunos a expectativa de que eles deem o melhor, aproveitem os professores, aproveitem a mim, com certeza, o máximo possível, e que eles se preparem para fazer a diferença. Da mesma forma
que eu falei que eu espero contribuir para a vida das pessoas de alguma forma e colher os frutos disso, que os alunos também consigam o mesmo, também consigam crescer, se desenvolver, fazer a diferença onde eles estiverem, se destacarem onde eles estiverem. Isso é importante, né? Para não ser só mais um. Vamos crescer, fazer diferente aonde nós estivermos, colaborar com os outros. Isso é que é importante. Renato, eu queria saber o que você achou dessa experiência que você teve com a gente. E eu já vou passar as palavras para você dar os últimos agradecimentos. Sim. Foi muito bom, diferente, divertido, né? Eu nunca tinha sido entrevistado dessa forma, mas eu gostei, né? Eu gostei e espero que vocês tenham sucesso, progridam daqui para frente, espero que o canal prospere e desejo o melhor para vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Tchau, indivíduos. É isso, gente. Acabou. Se inscreve no canal. E deixa o like.